Boa noite a todos. A gente vai começar fazendo a meditação. Eu vou convidar todo mundo a se sentar confortavelmente, deixando as costas retas, coluna ereta, preferencialmente sem encostar, né, em encosto de cadeira, de sofá, sustentando o próprio corpo, sentando nos isquios, que são os ossinhos do bumbum. E a gente pedir para todo mundo, por favor, desligar o microfone. A gente pode visualizar que um fiozinho sai do final da coluna e faz uma tensãozinha em direção ao céu, ao teto. Conforme esse fio ele tensiona, a gente sente a coluna se alongando. Os ombros relaxam, caindo suavemente. A cabeça inclina em direção ao peito. A gente pode deixar as mãos relaxadas no colo. É legal, às vezes, também dar uma distensionada no maxilar para soltar a boca. A gente concentra muita tensão no maxilar. E agora eu convido vocês, gente, a gentilmente começarem a ter mais consciência da sua respiração, colocar um pouco de atenção na respiração, observar se ela está alta, muito torácica, se ela está abdominal. Apenas observando e tomando consciência de como ela está agora. Agora eu vou convidar todo mundo a dar 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz, expirando suavemente pela boca, fazendo da expiração o mais longa possível. Se quiser encolher um pouquinho a barriga, o umbigo em direção às costas, para sair todo o ar. Isso ajuda a alongar a próxima inspiração, torná-la mais profunda também. Agora a gente retoma a respiração regular. Eu convido a vocês a colocarem a sua atenção nos olhos. Voltem a atenção na região dos olhos. E a gente começa a inspirar uma luz verde nos olhos. Trazendo conforto, levando cura.
E a gente agradece aos olhos por nos ajudar a enxergar. E a gente respira um pouquinho nessa região dos olhos. Agora a gente volta a nossa atenção aos nossos ouvidos. E mais uma vez inspiramos essa luz verde no nosso tubo auditivo, na nossa orelha, em agradecimento. Agora a gente leva a nossa atenção ao nariz, às nossas narinas, que levam ar para dentro do nosso corpo. E a gente joga uma luz verde através das nossas narinas, passando aqui pelo meio dos olhos. Tem um chácara da alegria aí de receber a vida. E a gente respira essa luz verde no nariz em agradecimento. Agora a gente coloca a atenção na boca. Que é a entrada dos alimentos, das bebidas. Ela que sente a qualidade do que a gente ingere. A boca, a língua. E a gente inspira essa luz verde em agradecimento. Agora a gente aproveita e desce em direção à garganta, o esôfago. Inspirando essa luz verde, colocando atenção nessa região. E a gente respira essa luz verde em agradecimento. Agora a gente focaliza o coração e os pulmões. E a gente, mais uma vez, inspira uma luz verde em agradecimento a esses órgãos. Inspirando essa luz verde, trazendo conforto a esses órgãos. Agora a gente continua com o estômago. Fazer um sistema digestório, estômago, baço, pâncreas, fígado. A gente visualiza todo esse conjunto de órgãos. Toda essa região. Inspirando luz verde, trazendo conforto, gratidão.
Agora a gente continua focalizando intestino grosso, intestino delgado, reto. Inspirando luz verde nesses órgãos. A gente agradece, continua. Focalizando rins, bexiga. Inspirando a luz verde e agradecendo. Agora as mulheres podem focalizar os seus órgãos reprodutores, assim como os homens também, as mulheres ovários, os homens os testículos. E a gente inspira uma luz verde. Agora a gente imagina todas as nossas glândulas endócrinas. Inspira uma luz verde nelas. Agradece. Todo o nosso sistema esquelético, muscular, toda a nossa circulação sanguínea. E a gente banha com essa luz verde em agradecimento. Eu esqueci da vesícula, vamos lá, fazer um agrado na nossa vesícula, que quando dá uma pedrinha incomoda bastante. E por último, e muito importante, a gente se dirige ao nosso cérebro, nosso encéfalo, todo o nosso sistema nervoso. E a gente respira uma luz verde, trazendo um relaxamento. Agora eu vou convidar vocês a inspirarem uma luz dourada e preencherem o corpo todo com essa luz dourada. Com a intenção de estar corrigindo tudo que possa estar fora de ordem no nosso corpo físico. E a gente inspira essa luz dourada, trazendo muito amor e gratidão para o nosso corpo, que funciona tão bem todos os dias, sem que a gente se dê conta de tudo que está envolvido.
No tempo de cada um, pode abrir os olhos. Christian, a sala é sua. Pode abrir o seu microfone. Eu convidei o Cris, porque a gente conversando, eu sempre acompanhei muito o trabalho dele, e ele sempre teve uma preocupação muito grande com a parte preventiva da saúde, né? E a hora que acontece uma pandemia dessas, a gente percebe o quanto a gente é doente, né? O quanto a gente já é doente e não se dá conta. E o quanto essas doenças, elas deixam a gente cada vez menos hábil e cada vez mais frágil, né? Mais vulnerável para encarar possíveis novos vírus, novas infecções e tudo mais. Então, convidei o Cris para falar um pouquinho sobre isso, né? E o que inclusive, essa reclusão, essa pandemia, ela está ajudando a gente rever, né? Do nosso estilo de vida mesmo. Então, Cris, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Tá? A sala é sua. Obrigado, Cris. Então, boa noite a todos. Aqui ainda não conversei no começo. E, de fato, quando eu estava conversando no começo com algumas pessoas, eu comecei nesse trabalho com relação à medicina preventiva e a medicina do trabalho há alguns anos, ali no Hospital das Clínicas, em que nós tentávamos, com alguns sucessos e algumas tentativas, melhorar a saúde de uma população mais restrita, dentro de uma população. E a gente percebia que ali era uma população baseada, como se fosse uma população que era parecida com a população brasileira, né? Bastante heterogênea, em que existiam ali pessoas bastante saudáveis e uma população envelhecida, com fatores de risco presentes tanto na questão de inatividade física, de estresse e de doenças crônicas presentes ali, principalmente também na questão da saúde mental, muito presente dentro de uma área hospitalar. E isso, ao longo do tempo, depois de um tempo, eu fui fazer mestrado na área de gestão em saúde, com foco também em saúde populacional, que vem ter sentido de públicas ou de saúde de um grupo. O que nós vemos hoje em 2020, um vírus novo, qualquer que fosse um vírus, uma bactéria, qualquer coisa, que a gente se vê despreparado ou um ponto atrás, né, um ponto atrás de uma coisa que não se vê a olho nu. E isso não acontece, não é a primeira vez que acontece no mundo. Já houve outras pandemias no século passado ou neste mesmo século, claro, em maior ou menor grau, e a gente se percebe uma humanidade em que, de fato, mesmo com organizações mais fortes, a gente ainda tem muitas dificuldades em enfrentar questões como essa, desde a questão de despreparo ou ainda patinando em questões de conhecimento técnico. Claro, obviamente que um vírus, ele por ser uma questão diferente, ele precisa de um tempo para a gente conhecer a respeito dele. E hoje nós temos muito mais conhecimento técnico e habilidade do que nós tínhamos, por exemplo, na pandemia da gripe espanhola. E isso, felizmente, nós acreditamos que não teremos o mesmo desfecho. E
mas a gente percebe que a gente não entende que, diferente do que acontece numa pandemia como essa, nós não vemos, não olhamos com lupa, algumas pessoas não olham com lupa, na questão da mortalidade de doenças ou de como a gente vive no dia a dia nas questões de coisas de hábitos de vida que são muito mais simples se a gente começasse a olhar para si, que são doenças crônicas e que são hábitos que a gente poderia ter conosco mesmos, até por uma questão de amor próprio, né? Doenças como essas, como diabetes, que lá no século passado, na década de 50, mal se falava sobre ela. Menos de 1% da população chegou a ter diabetes naquele período, e hoje nós já chegamos a quase 8% da população brasileira, né? E um quarto da população brasileira tem diagnóstico firmado de hipertensão. Mas por que isso acontece? A gente está aqui numa situação em que a gente não pode culpar só a hereditariedade e não pode culpar, assim, ou seja, coisas familiares. A gente não pode só responsabilizar o envelhecimento da população, né, que graças à tecnologia e a saúde e ao conhecimento técnico a gente consegue viver mais e tem vivido melhor nesse sentido. Mas os hábitos de vida das pessoas não têm evoluído como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde propõe nos últimos anos. Então, até tem sido, nos últimos tempos, de 2015 para cá, medido, de 2006 para cá, desculpe, tem sido medido anualmente alguns fatores, algumas rotinas que os brasileiros poderiam tomar para que todos tivéssemos uma vida mais saudável, né? E aí eles ligam para as casas das pessoas. Vocês comem frutas, hortaliças todos os dias? Vocês fazem atividade física? Vocês veem televisão quantas horas por dia? E fazem uns questionários interessantes. E aí eu separei aqui fiz aqui um slide a respeito disso, acho interessante comentar com vocês. Aí eu vou colocar aqui até para que todos vejam. Nesse sentido, não estou te ouvindo. Vou compartilhar a tela, tá bom? Aí esse Vigitel comenta que, felizmente, obviamente que com campanhas sobre tabagismo, a gente tem conseguido diminuir de 2006 para cá a taxa de pessoas que fumam. Mas, na contramão daquilo que a gente tem tentado fazer, o excesso de peso, a obesidade não tem acontecido nesse mesmo sentido. Então, assim, hoje uma a cada cinco pessoas dentro do Brasil são pessoas obesas. E por que eu falo da obesidade em si? Porque a gente já percebeu alguns estudos preliminares lá na Itália, lá nos Estados Unidos, que lá, né, em relação ao coronavírus, a obesidade é um fator de risco importante para essa doença, para a pessoa ter a doença de maneira mais grave. Então, ou seja, é uma obesidade, um excesso de consumo de calorias inadequadas, já vem de tempos, né, sendo analisado, avaliado, e a gente hoje percebe que isso é um fator importante dentro dessa pandemia atual que nós estamos vivendo. Entre outras coisas, né? Então, eles avaliam também o consumo de frutas ou o consumo de alimentos in natura, os alimentos mais naturais, como frutas, coisas que não são processadas em geral. Somente 1/3 das pessoas consomem isso de forma regular hoje em 2019, aqui no Brasil. Então, só para ter uma noção do panorama
da situação brasileira com relação a esses fatores e esses hábitos de vida que o brasileiro tem hoje. Cris, só uma pergunta, você acha que esse comportamento, ele é decorrente do estresse ou ele ajuda a causar estresse, por exemplo? Tipo, as pessoas acabam que têm hábitos ruins por causa do estilo de vida? Não, é uma coisa que seria um ciclo vicioso, porque o estresse causa hábitos de vida piores e os hábitos de vida piores podem piorar o estresse. Então, mas basicamente o estresse em si, ele faz com que homens e mulheres, principalmente mulheres, consumam mais alimentos gordurosos e com maior taxa de açúcar. E aumento também do consumo de álcool e drogas ilícitas ou lícitas também. Outras drogas, enfim. Tem assim, você tem uma noção mais ou menos do que representa em números aqueles percentuais? Em números absolutos? Tipo um chute. De cabeça, não, mas eu sei, hoje nós sabemos que 72% da população brasileira morre devido a essas doenças, como diabetes, hipertensão, problemas pulmonares devido ao tabagismo e câncer nos mais variados tipos, principalmente aqueles relacionados a esses hábitos inadequados. Então, 72% das mortes são relacionadas a esse tipo de coisa. Com certeza, obviamente que tem os fatores genéticos e os fatores ambientais, que o trabalho em si, por exemplo, a parte do estresse do trabalho, ou a parte da poluição do ar e questões relacionadas ao ambiente também tem a sua contribuição. Mas metade de todas as questões relacionadas a essas doenças são relacionadas aos hábitos de vida inadequados. E quais são os principais hábitos de vida inadequados, ou que poderiam ser adequados? Atividade física adequada, não fumar, ter uma alimentação adequada e gerenciar o estresse. Porque falar que não ter estresse seria uma coisa, viver no mundo de Alice, né? Todo mundo tem estresse alguma coisa, mas é de poder gerenciar isso. E âmbito mais de estresse hoje é dentro de casa e principalmente no trabalho. Então, algumas empresas têm tomado algumas iniciativas mais ou menos tímidas para tentar gerenciar o estresse dentro do trabalho. Inclusive, o próprio governo tem tomado iniciativas mais duras para reduzir o nível de estresse dentro da empresa, para poder reduzir os afastamentos, os CIDs, relacionados a doenças psiquiátricas, né? Que são basicamente quase 30% dos afastamentos de longo prazo das empresas são relacionados a doenças psiquiátricas hoje aqui no Brasil. Isso causa um impacto enorme, tanto para as empresas quanto para o próprio setor público, né, em relação à parte financeira. A gente estava falando da questão das pandemias, que esse é um quadro que é meio mundial, né? Que na verdade o termo não seria pandemia, a gente fez uma brincadeira, né? Mas esse a gente está espelhando um pouco o que acontece no mundo. E eu achava antes que países europeus, essas coisas, que teoria tem um estilo de vida um pouco mais leve do que o americano, e a gente que copiou o americano tivessem alguns índices melhorzinhos, né? Mas aí a gente vê que não, né? Tem umas coisas que Tanto americano que a gente consegue atropelar, a gente consegue ser pior que o americano, mais ansioso que os americanos são. A gente consegue ser mais, assim, ser mais ansioso e de depressão. E na América Latina nós somos os campeões, infelizmente. E por que você acha que esse quadro na Europa, que em teoria os caras são um pouco mais tranquilos, né? Não ficam trabalhando até 9 horas da noite e tal, porque mesmo assim o mundo inteiro está sofrendo dessas coisas. Por que na Europa também isso acontece? Bom, eu basicamente acho que existem outros fatores além do trabalho, né? Existem as questões relacionadas a mídias sociais, ao próprio estresse relacionado a outras questões que não só lá, talvez. Aqui também eu acho que o estresse cada vez pior.
questão das nossas crises políticas, existe isso, também acontece em menor grau, e Sim. também o nível de entrega e o nível de autoavaliação com relação ao ser e eu com relação à sociedade também acontece. Acho que essa questão da interconectividade maior, a parte de você estar ter um nível sempre acima, traz uma questão de eu tenho que ser, né, uma questão de responsabilizar-se em ser melhor a cada dia ou seja, as pessoas não conseguem relaxar, né, não conseguem ser quem elas, né, de uma maneira, ela está sempre ansiosa, sempre querendo alguma coisa além. Isso é mundial. Independente. Você acha que a gente fica vendo os estudos? Ela olha para aquilo, para uma tela e vê que ela não consegue ter aquele nível de beleza ou aquele nível de sucesso, e aí Também causa um certo estresse, né? então, Agora, você acha que, por exemplo, a gente vê estudos relacionados à, à espiritualidade em tratamentos, como as pessoas que têm fé, de alguma maneira, elas têm uma melhora mais rápida? Ou você acha que tem algumas questões ligadas à espiritualidade que elas fazem parte do componente bem-estar na vida das pessoas? hoje em dia já existe até umas ferramentas que são aplicadas. A própria OMS já aplica ferramentas de qualidade de vida, incluindo o domínio de espiritualidade para avaliar a qualidade de vida da pessoa. Então, com relação à saúde física, à saúde mental, à social, até porque o conceito de saúde não é uma questão só de saúde física, então social, ambiental e espiritual também. Então, eles perguntam sobre crenças, não espiritual na questão do sentido religioso, religião, igreja, mas na questão espiritual de você estar se sentindo que tem um propósito. Então, existem ferramentas já validadas internacionalmente e até traduzidas para o português, já são utilizadas há alguns anos. Então, o próprio Ministério aqui brasileiro, português, americano, já tem utilizado ferramentas com este âmbito espiritual, seja você tendo religião ou não, como uma forma positiva, encorajadora de perguntar, né, para que os profissionais de saúde perguntem com relação a esse âmbito. Obviamente que alguns estudos já viram que a parte de religião pode ser algo bom, encorajador, ou algo que traz algo negativo, dependendo de como a pessoa lida com religião, se ela tem uma religião. Mas a espiritualidade em si, por ser algo mais amplo, ela geralmente ela é encorajadora, ela fortalece a parte mental e reduz o estresse da pessoa. Ela consegue lidar melhor com seus problemas quando ela está conectada a algum propósito, algum tipo de espiritualidade ou algo que ela acredita. E isso já é trabalhado dentro do âmbito até de algumas da atenção primária em alguns locais, em alguns países. Aqui no Brasil também, de maneira bem incipiente, mas já é discutido isso. E a questão socioeconômica? O quanto você acha que... Basicamente, promoção de saúde e qualidade de vida principalmente, você não pode pensar em qualidade de vida de uma pessoa sem pensar que ela tenha que ter lazer, paz, habitação, saúde e não pensar não pensar que ela não pode ficar preocupada na questão social e econômica. Significa o quê? Ela se estressar pelo fato de não conseguir talvez se alimentar, se é isso que eu estou entendendo que você está perguntando. Pelo fato de ela se sentir vulnerável economicamente, vulnerável com relação, por exemplo, a essa pandemia. Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou ter o que comer amanhã? Isso é vulnerabilidade econômica, isso é vulnerabilidade social.
E isso está mais forte aqui no Brasil e em outros países que têm políticas não tão fortes de coesão social do que em países como, por exemplo, o próprio, eu falo que o Japão é por exemplo, países como a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, que tem uma coesão social maior e eles têm um nível de proteção social maior. Aqui no Brasil a gente tem uma tentativa, né, com algumas tentativas do governo de tentar reduzir isso, mas talvez não estejam sendo tão efetivas quanto em outros locais. E isso realmente traz bastante estresse e adoecimento físico e mental em grande parte da população. É óbvio que é reduzido com algumas medidas de organizações não governamentais, de pessoas que apoiam e tudo mais, mas isso não é suficiente num país continental como é o nosso e que ainda a gente nem chegou estamos chegando talvez perto da metade desse processo pandêmico que nós estamos. Eu queria fazer só uma pergunta pegadinha, assim. Faz de conta que amanhã você vira ministro da Saúde. O que você faria para melhorar? É sério, faz de conta que você teria todos os recursos possíveis, que as pessoas fossem obedientes, entendeu? Qual seria o seu programa básico para qualidade de vida, para as pessoas entenderem a importância da qualidade de vida para evitar doença? Ok. Eu sou adepto ao fortalecimento da atenção primária, independente de ser atenção primária no âmbito privado ou público. Explica o que Hoje, é atenção primária, por favor. sim, desculpa. A atenção primária sabe, a OBS, nós vamos no postinho de saúde. Quando bem estruturado, um postinho de saúde, ele com o médico, o enfermeiro, técnicos, eles dentro de um país que fortalece e que dá subsídios para esta equipe, esta equipe junto com o nutricionista, com o educador físico, o fisioterapeuta, eles conseguem gerenciar adequadamente a população e gerenciar os fatores de risco e as doenças crônicas e, com certeza, tratar mais de 80% de todos os problemas de saúde da população, quando bem estruturados e bem organizados. Obviamente que isso demora um certo tempo. E eles já sabem disso. O ministro da Saúde atual, o anterior, o Mandetta, né, sabiam disso. Fazer isso é fácil? Não é. Não demora pouco tempo. Além desses recursos, e se você olhar na teoria, na página do Ministério da Saúde, o que eles têm feito, né, como pacto global junto à Organização Mundial de Saúde é tentar fazer isso, reduzir a mortalidade dessas doenças crônicas naquela faixa dos 30 a 69 anos de vida, porque hoje mais de 300 pessoas a cada 100 mil ainda morrem nessa faixa etária, o que é incorreto, teoricamente, deveria morrer só depois de 70. Eu falo isso para as pessoas, não, porque todo mundo vai morrer. Infelizmente, assim, todo mundo um dia morre. E que se for morrer, que seja morrendo de uma doença ou de alguma situação crônica, e não de algo como um coronavírus, por exemplo, ou de uma situação como um acidente ou de um homicídio, que sejam de coisas que vão acontecer ao longo da vida mesmo, né, de uma pessoa que envelhece, mas que seja lá no final da vida, lá depois dos 80 anos. Ou seja, que tenha uma vida longa, uma vida saudável e que lá no final, por alguma questão, você vai falecer, vai morrer porque precisa acontecer o fim da vida. Mas não precocemente, como tem acontecido ainda. E isso eles têm conseguido reduzir.
como que eu tenho conseguido reduzir? Com políticas de conseguir manter o fornecimento de medicamentos, tanto para pressão alta, para diabetes, para asma, mantendo minimamente a adequação do tratamento dessas pessoas. É obviamente que isso ainda depende muito da própria pessoa fazer. Políticas e campanhas nacionais e mundiais de alimentação saudável. Algumas cidades têm, aqui mesmo em São Paulo tem, né, alguns locais onde as pessoas praticam atividades físicas, parques e tudo mais, então até nas próprias escolas e parques locais para poder adequar a atividade física. São formas que precisam ser pensadas, cadernos e formas de atuar, só que isso tem também a parte de comunicação massiva em televisão e outras formas de comunicação, que não é de um dia para o outro que vai acontecer. Então, obviamente que a escola, desde a primeira infância, precisa também começar a ter tem a sua importância também. Então, desde a infância, você tem que começar a educar, a educação em saúde. Você começa a educar a criança de que alguns fatores e algumas coisas são importantes para você crescer e envelhecer bem. E hoje a gente não vê, pelo menos não via, né, hoje em dia é um pouco melhor, não via isso com tamanha força na educação brasileira. Hoje já percebe algumas boas iniciativas até na educação pública. Fazia, continua fazendo, mas precisa ter um reforço muito maior tanto na educação, na vigilância e na atenção primária. Tem aquela informação que 50% das questões determinantes para a saúde, 50% são hábitos. Por que a gente tem hábitos tão ruins? O que estragou tanto a gente assim? Bom, mas eu acho que grande parte é a facilidade que nós temos em conseguir alimentos e que esses alimentos têm grande nível de gordura e de açúcar. A gente consegue, em qualquer esquina a gente vê um McDonald's. Não é qualquer esquina que a gente vê um alimento barato e saudável e gostoso. Então é a questão também daquela rede, assim, você tem o hábito de vida relacionado ao seu local de vida, sua cidade. Você vê alguns locais aqui mesmo na cidade de São Paulo, é fácil você encontrar locais onde vai vender coxinha, onde vai vender refrigerante, onde vai vender hambúrguer. Não é tão fácil você encontrar um restaurante gostoso, você não pode ter só a questão do saudável. Tem que ser um saudável com baixo teor de gordura, baixo teor de sódio, e que tenha um sabor gostoso e que faça parte também do seu hábito de vida ao longo do tempo. Mas isso precisa ter um pouco da sua força de vontade, mas também tem um pouco do hábito também do seu coleguinha e de todas as pessoas ao seu redor, e que não é bem isso que acontece no dia a dia. Isso não acontece de um dia para o outro. O que aconteceu com relação ao tabagismo? Por que tamanho foi o sucesso que aconteceu com relação a pessoas que fumam? Na década de 80, 90, um a cada 3 fumava. Hoje, menos de 10% da população fuma. Campanhas e campanhas e campanhas. Você está restringindo o tabagismo a locais, você não pode fumar em bares, em locais públicos, você só fuma na sua casa ou na rua, e daqui a pouco aí na rua você vai poder fumar. Eles colocam, né, aquelas propagandas horrorosas atrás da carteira, aumentar o custo do cigarro e tudo mais. Essas questões, essas campanhas na relação ao cigarro foram fazendo, e até a campanha do tipo, antes era fumar era uma coisa glamourosa, bonita. Hoje em dia, não. Quem fuma, algumas rodas de amigos, quem fuma vai para lá para fora porque a gente não gosta desse cheiro. Então, isso foi diminuindo. Tanto que pessoas menores de 18 anos e os maiores de 65 são os que menos fumam. Então, menores que 20, né? Ou seja, os adolescentes ou jovens, adultos jovens e os maiores, os mais velhos não fumam. Até porque os mais velhos realmente não fumam, mas então, os que mais fumam são as pessoas aí no entorno de 30 a 50 e poucos anos ainda. Mas os mais jovens
não costumam fumam muito menos. Os jovens Podia de hoje. lançar a campanha do Viva a Marmitinha, né? Viva a É, Marmitinha, porque entre os jovens isso já meio virou moda por causa da atividade física, que eles fazem a sua própria alimentação balanceada, porque se preocupam com o corpo. Mas não é uma má ideia, né? Não sei se. falar em atividade física, algumas empresas também têm tomado iniciativas com relação à atividade física, né? Tem empresa que dá um subsídio com relação a academias ou que tem espaços de atividade física, de relaxamento, de descompressão, de meditação, até para reduzir o próprio estresse e melhorar a performance física e mental dos funcionários, o que é uma forma de programas de saúde para aquela população, para aquela empresa em si, né? E eles, algumas com maior ou menor maturidade, começam a medir indicadores com relação a isso. Indicadores de performance, se a pessoa tem maior ou menor absenteísmo dentro da empresa, depois que entra no programa, se ela consegue reduzir peso, e isso faz com que ela consiga ter melhor performance. Isso é bom para a empresa, é bom para a pessoa, isso também é interessante para todos, né? E, independente de qual é o seu. E daí você percebe que tem um valor sobre aquele investimento dado para aquela pessoa e para aquele grupo. É bem interessante também esses estudos com relação a programas de promoção de saúde em empresas, que daí seria um outro tema e também é uma forma interessante de investimento dentro, né, de empresas. Tem a parte pública e tem também a parte privada. E aí pensar, dentro do coronavírus, dessa pandemia, o que eu faço para tentar reduzir a possibilidade? Eu uso máscara, eu uso luva, eu faço toda a higiene. O que eu faço para tentar reduzir o meu risco, né? Já que pessoas com doenças crônicas, com imunossupressão, obesidade, mais velhos, né? O que eu faço para tentar reduzir a possibilidade de ter uma doença mais grave? É exatamente o que deveríamos fazer sempre. Tomar esses hábitos de vida que nós deveríamos fazer sempre são o que eles estão listando diariamente. Gerenciar o estresse, ter hábitos de vida, de atividade física, que hoje é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem dificuldade de fazer atividade física fora, mas faria em casa, saudável, com frutas, verduras, mais in natura, tomar muita água e é isso. Não tem muito o que fazer. Daí você vai melhorar a sua imunidade para tentar enfrentar caso e quando você tiver a doença. Caso você tenha a doença e quando você tiver a doença. No mais, não tem muito o que fazer. Ou então esperar a vacina chegar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vera? Peraí, deixa eu liberar o seu microfone. Peraí. Fala, Verinha, agora a gente está te ouvindo. Eu ia fazer uma pergunta, mas ele parcialmente já respondeu. É o custo de tratar doentes e o custo da prevenção. Se tem alguém a nível de política pública pensando nisso. Ele discorreu sobre alguma coisa sobre isso, mas se é mais caro ou é cultural, como é isso? Muito, eu não sei números absolutos, assim, de valor por pessoa, mas por habitante já é aprovado que você investir na prevenção da prevenção é muito mais barato hoje do que no tratamento das doenças. E até mesmo, tanto da empresa ou mesmo na política pública, por habitante é muito mais barato você investir um valor fixo por habitante na atenção primária do que você investir somente e tão somente no tratamento das doenças quando já instaladas lá no futuro. É óbvio que hoje em dia na atenção no SUS a gente é feito as duas coisas, né? São feitas as duas coisas. Você faz o investimento, eles fazem os pacotinhos, né? Uma parte para atenção primária, para prevenção, e uma grande parte, que é a maior parte, para o atendimento de internações e de complicações de doenças. A atenção primária hoje ela recebe uma fatia um pouco menor.
Isso. Mas com certeza, hoje em dia, a prevenção, sempre que você puder, ela é muito mais barata do que remediar. Se hoje a gente tivesse, vamos supor que amanhã todo mundo resolvesse ter uma qualidade de vida melhor, se alimentar bem, tipo, se amar um pouquinho, né? Sim. Quanto você acha que cairia o nível da necessidade de atendimento médico perto do que a gente tem hoje? Se todo mundo, né, a gente vai entrar ali no universo da Alice, das Polianas, amanhã a gente resolve que qualidade de vida é melhor, a gente vai se alimentar direito, vai ter uma vida equilibrada. O quanto você acha que cairia a necessidade de atendimentos médicos? Remédios e tudo mais. Você já pensou nisso? Nunca pensei nisso, mas Eu sou mais sonhadora que você, né? é que eu sou meio pé no chão, mas vertiginosamente cairia o número de atendimentos inadequados em pronto atendimento, pronto-socorro, isso com certeza, e as internações por doenças, por problemas relacionados a isso, cairia bastante. Agora, falar em porcentagem seria loucura minha falar. Até porque as coisas instaladas, as doenças já instaladas, elas continuariam existindo. Você só iria postergar alguma complicação. Então, hoje, né, eu tenho uma doença crônica. Eu já tenho hipertensão, já tive um infarto anterior. Eu agora resolvo que eu só vou fazer, isso acontece muito, a pessoa tem um susto, tem um infartou. Então, 70 anos, infartou. Agora só como salada, como frutas, faço caminhada quando consigo e tudo mais, e tenho uma vida completamente regrada. É óbvio que dentro de alguns anos eu posso ter uma vida dentro da minha alimentação, eu posso ter uma vida de uma qualidade boa, mas em algum momento isso vai cair, eu vou vir a morrer. Alguma complicação ainda, porque eu já tive um problema anterior. Agora, se eu, 30 anos, não tenho nenhuma complicação, nenhuma doença, e a partir de hoje eu passo a ter uma vida completamente saudável, com manejo de estresse totalmente, se eu fosse morrer com 65, eu posso vir a morrer só com 85. Então, eu vou fazer. Com certeza, aquelas 300 mortes a cada 100 mil que nós temos hoje cairia para menos de 180, 150, e o ideal seria que baixasse de 100 mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, seria milhões e milhões de mortes, algumas milhões de mortes de pessoas seriam poupadas por ano. Você sabe qual que é o percentual de pessoas que necessitam de atendimento médico hoje, mais ou menos, da população? Se você fosse falar na penetração de serviço, qual que é o percentual de pessoas que hoje têm necessidade do atendimento médico? De atendimento médico. Bom, basicamente, hoje, basicamente, 4 a cada 10 pessoas têm alguma doença instalada. Tem alguma doença instalada, doença crônica instalada. Mas todo mundo... Isso só de crônica, né? Isso. É porque você tem, às vezes, só diabetes, às vezes você tem diabetes e hipertensão, às vezes tem diabetes e hipertensão, e aí depois tem um câncer. Então, você acaba dentro de um perfil ou fatores de risco como colesterol alto, você vai somando coisas que dentro da vida vai causando algum tipo. Se você parar para pensar, todo mundo, 100% da população precisa de algum acompanhamento. Nem que seja uma vez por ano, uma vez por ano, um atendimento assistencial, de enfermagem ou médico para fazer algum acompanhamento de, não diria check-up, para avaliar como é que está o seu estado de saúde hoje. Então, todo mundo, de 0 aos 100 anos, precisa de atendimento médico em algum nível. Seja nível primário, que é avaliar como é que está os seus hábitos de vida. É uma questão totalmente de estou mantendo a sua prevenção.
e estou te informando ou estou conversando com você a respeito da sua saúde e te dando parabéns nos seus hábitos como estão, até conversando sobre como é que você está tomando os seus medicamentos, está tendo alguma dificuldade, algum efeito colateral na doença já instalada, ou quando você está tendo uma complicação diária ou semanal sobre aquilo e a possível iminência de alguma complicação maior ou de uma emergência clínica que precisa ser tomada uma medida mais grave. Eu preciso ter contato com você de maneira muito mais intensa. O sistema de saúde, ele não é eu preciso ou eu não preciso. Todo mundo precisa de algum nível. E aí que está um sistema coeso, público ou privado, não importa. Se você tem acessibilidade, é isso que importa. Tem que ter acessibilidade. Então, se você tem tem 1 ano de vida, você tem que fazer puericultura, você tem que fazer acompanhamento com um pediatra, para ver se está tendo um crescimento, está tendo um bom desenvolvimento neuropsicomotor. Se é adolescente, estou em crescimento, estou fazendo o meu desenvolvimento todo o meu eixo sexual, estou tendo desenvolvimento adequado? Estou ou não estou, né? Desenvolvimento secundário sexual? Estou. Aí a parte lá, depois dos 40 anos, eu preciso começar a tomar algumas medidas porque eu estou envelhecendo. Alguns exames, alguns screenings, né, algumas medidas, alguns exames, seja clínicos ou de exames, por exemplo, no homem do toque retal, na mulher, na mamografia, ou do colo do útero, essas coisas. Acompanhamentos da saúde durante a vida, né? Eu só te perguntei isso porque eu achava que o número é bem maior, porque normalmente quando eu em sala de aula, eu pergunto para as pessoas das aulas de meditação, quem tem renite, quem tem qualquer ite da vida, né? Ou bronquites, ou pressão alta, colesterol, quase 100% da sala, ninguém consegue escapar de um remedinho, né? Eu pergunto assim, quem toma remedinho aqui, entendeu? Quase 100% da sala. Eu achei que esse número fosse muito maior do que só 4 a cada 10, para falar a verdade, né? Alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Tá tudo bem? Quer fazer algum tipo de recado de encerramento, Cris? Não, só agradecer e o tempo de vocês. E perguntas ou comentários depois, se quiser. Eu deixo os contatos do Cris sempre no vídeo, no final, né, nos descritivos. E agradeço vocês, a gente vai encerrando. Então, Cris, super obrigada por você compartilhar um pouquinho de informação, que a gente percebe que, na verdade, a gente já está doente faz tempo, né? E a gente precisa de uma pandemia para perceber que essas coisas que a gente lida como normais do dia a dia não são para ser normais, né? A gente poderia estar fazendo alguma coisa, inclusive talvez até evitar, né? Um vírus desse. Come sem entender, sem saber o que está comendo às vezes, né? E exatamente começa assim, às vezes, um vírus, né? Começa de questões sociais, de forma sanitárias mesmo, né? Muitos dos vírus surgem de questões sanitárias. Não agora. E que é a questão da qualidade de vida, né? Que a gente tem que se preocupar não só com a gente, como em todo lugar, né? Porque não adianta que aparece na China, podia ter aparecido nas nossas favelas. Qualidade de vida e sanitarismo é uma coisa que é para todo mundo, sempre. Certo? Obrigada, então, gente. Eu vou encerrando hoje. Aliás, encerramos o mês, né, com o Dr. Christian, pessoa querida, né, que realmente abraça bastante essa causa da atenção primária, como você chama, né, de qualidade de vida. E a gente vai, segunda-feira, a gente tem o Jaime Cook aqui falando de Qigong, né,
das questões do prana, das questões da energia vital. Tem aqueles termos, né? De correto e de perverso, que ele vai explicar um pouquinho para a gente como funciona, que também está ligado com qualidade de vida, né? Então, boa noite para todo mundo. A gente vai encerrando por aqui. Obrigada, Cris. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Os dois.